A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Antes de iniciarmos a nossa lição de hoje, inscreva-se no canal, ative o sininho, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos e irmãos da igreja. Sou o professor Antônio Belchior Silva, evangelista na Igreja Evangélica Palavra Fiel, Ministério do Jardim Brasil. Lição 10: A renovação cotidiana do homem interior. Texto áureo. Por isso não desfalecemos, mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Verdade prática. Por instrumentalidade do Espírito Santo, os salvos experimentam a renovação interior em meio às adversidades externas. Objetivos da lição: refletir sobre as adversidades enfrentadas pelo homem interior. Compreender que essas dificuldades na vida não podem ser comparadas à glória futura reservada aos cristãos. Despertar os alunos para buscar o renovo espiritual e o fortalecimento do homem interior. Leitura bíblica em classe. 11. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. 12. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós, a vida. 13. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: cri, por isso, falei. Nós cremos também, por isso, também falamos. 14. Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. 15. Porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça, multiplicada por meio de muitos, torne abundante a ação de graças, para a glória de Deus. 16. Por isso, não desfalecemos, mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Introdução. As adversidades externas são uma incontestável realidade. Apesar disso, por meio do Espírito, os salvos experimentam a renovação espiritual no interior de sua vida. Não obstante, durante a nossa existência, o corpo mortal permanecerá sujeito às adversidades da vida. Nesta lição, veremos o sofrimento do homem exterior, o fortalecimento do homem interior e os desafios atuais como forças externas que tentam esmagar a nossa vida espiritual. A finalidade é mostrar que o crente espiritualmente renovado pode resistir a qualquer ataque das trevas. E o sofrimento exterior. 1. A experiência de Paulo. O apóstolo Paulo é um exemplo de um homem que sofreu adversidades externas, mas não perdeu a solidez da vida espiritual. Suas epístolas relatam tribulações acima de suas forças, a ponto de ele perder a esperança da preservação da própria vida. 2. O exemplo do apóstolo. Mesmo diante do sofrimento, o apóstolo não retrocede e tampouco nega a fé. Suas provações forjaram a confiança em Deus na sua vida e ministério. 3. A esperança do crente. Na Escritura, o contraste entre as aflições do homem e o poder de Deus estão assim representadas. A. Atribulados, mas não angustiados significa que, mesmo pressionado, o crente não é esmagado. B. Perplexos, mas não desanimados, indica que, mesmo confuso, o crente não se desespera. C. Perseguidos, mas não desamparados, sinaliza que, mesmo ameaçado, o crente não é abandonado. D. Abatidos, mas não destruídos, mostra que, mesmo derrubado, o crente não é nocauteado. Segunda, a renovação interior. 1. O fortalecimento diário. A Bíblia enfatiza que o Espírito Santo é o agente que habilita o cristão a manter-se firme na adversidade. Esse poder do Espírito atua no homem interior e capacita o crente a perseverar e a viver afastado do pecado. 2. O eterno peso da glória. O apóstolo Paulo declara o seguinte: a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Aqui, ele faz um contraste entre o sofrimento presente e o futuro glorioso. 3. A visão da eternidade. Fortalecido em Deus, tendo plena consciência da vida vindoura, o cristão é exortado a não focar nas coisas que se veem, mas nas que se não veem,
porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Terceira, os desafios de hoje. 1. Cultura secularista. O espírito da Babilônia, por meio da cultura secularista, procura esmagar a vida espiritual dos crentes. É o sistema materialista, conforme estudamos até aqui, que nega a realidade espiritual, a existência de Deus, a verdade bíblica e todo o conjunto de valores provenientes da palavra de Deus. 2. Relativismo doutrinário. Outro ataque que procura matar a nossa vida espiritual é o processo de desconstrução dos fundamentos da fé. Não podemos tolerar a relativização doutrinária. 3. Batalha espiritual. Todo salvo trava uma batalha espiritual neste mundo. A Escritura diz que Satanás é o Deus deste século e que o mundo jaz no maligno. Conclusão. Durante a existência do corpo mortal, nosso homem exterior estará sujeito às tribulações desta vida. Apesar do padecimento e das aflições, nosso homem interior não deve desfalecer, mas se renovar por meio do poder do Espírito. Assim, os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com o peso de glória eterna reservado para os fiéis. Por isso, no tempo presente de ataques e desconstrução da fé cristã, necessitamos de renovação do nosso interior, dia a dia, para enfrentar o poder do pecado e do mal. Revisando o conteúdo. Qual exemplo podemos contemplar na vida do apóstolo Paulo? 2. O que a Bíblia enfatiza a respeito do Espírito Santo? 3. Que contraste o apóstolo Paulo faz para apelar ao exercício da fé bíblica? 4. De acordo com a lição, o que o espírito da Babilônia nega? 5. O que a Bíblia nos alerta a respeito de nossa luta?